A Suprema Corte vai decidir se ela vai cumprir a Constituição ou não vai cumprir a Constituição. Não tem nada a ver, esse não é o meu processo, eu não estou preocupado com a segunda instância. Sabe, eu vou repetir o que eu disse. Se o cidadão roubou, ele tem que ser preso na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Basta que tenha prova que ele roubou. Agora, se o cidadão é inocente, ele tem que ser, sabe, libertado. Então a minha briga não é por segunda ou terceira instância. A minha briga é o seguinte: eu quero que seja julgado o mérito do meu processo. Se encontrarem 1 milímetro de prova de crime que eu cometi, eu tenho que ser preso. Mas se não encontrarem, prendam quem mandou me prender e me libertem. Então essa é a minha briga e eu vou brigar até o fim. Não sei quanto tempo eu tenho, porque eu já vou completar 74 anos sábado, domingo. Ou seja, mas eu vou brigar até os últimos dias da minha vida para que esse país não tenha juiz, não tenha procurador, não tenha delegado, sabe, que agem fazendo mentiras e contando inverdade para o povo brasileiro. Então essa é a minha briga e, portanto, vocês saibam que eu quero a minha inocência. É por isso que eu digo, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Andar de cabeça erguida, aqui dentro ou lá fora, vale mais do que andar de cabeça baixa lá fora. Então, só para você saber que eu estou muito tranquilo e sei bem o que eu quero. Sei bem o que fizeram comigo e sei bem, sabe, a tentativa de manter a mentira viva. Eu, quando assisto a Globo, sabe, a Globo, ela tem horror que seja entendido pela sociedade brasileira as denúncias feitas pelo Intercept. Ou seja, se ela puder jogar embaixo do tapete todas as denúncias da Intercept, que mostra a verdade, que mostra quem é o Moro, que mostra quem é o Dallagnol, que mostra a lógica dos processos que eles fizeram, a Globo sabe que a mentira foi tão grande que ela ficaria desmoralizada. Então é tentar evitar que as pessoas tenham acesso. E a minha disposição é provar que a Globo é mentirosa, que o Moro é mentiroso, que o Dallagnol é mentiroso, que o delegado que fez inquérito é mentiroso. Tá? A minha lógica é essa. Com muita tranquilidade, sem nenhum rancor. Eu sou um Dom Quixote hoje, sabe, à procura, sabe, da verdade. Eu fui criado por uma mãe analfabeta. Minha mãe morreu sem saber fazer um O com um copo. Meu pai morreu analfabeto. Mas tem uma coisa que eu aprendi com eles, que é ter honradez. Esse negócio de honra, esse negócio de caráter, esse negócio de autoestima, é uma coisa que está no sangue da gente. Essa é uma coisa que você aprende desde pequeno. E eu não nasci para andar de cabeça baixa. Então, como eu tenho consciência da mentira que foi contada, eu tenho consciência do desserviço ao país que esse Dallagnol prestou com aquele PowerPoint. Eu tenho consciência das mentiras que o Moro contou na sua sentença. Sabe, um juiz que vai julgar um cidadão por crime determinado, ou seja, ele não sabe o que eu fiz de errado, mas tem que condenar porque é preciso condenar. O momento político exige a minha condenação. Então, como eu tenho consciência de que eles mentiram à sociedade brasileira, e essa mentira foi compactuada num acordo feito entre o Moro e a imprensa brasileira, porque quando você lê um artigo produzido em 2004, chamado Manipulite, em que ele fala, sabe, das operações Mão Limpa na Itália, ele entrega para a imprensa o papel principal de condenar as pessoas. Ou seja, se um cidadão que ele suspeita for julgado anteriormente pela imprensa, quando esse cidadão chegar na hora de prestar a sentença, ele já está condenado. Sabe? Eles, na verdade, e eu resolvi enfrentar isso. Eu resolvi enfrentar pelo nome que eu tinha, pelo que minha relação com a sociedade brasileira, eu não podia permitir, sabe, que mais de 200 horas de jornal nacional contra mim, mais de 150 capas de revistas contra mim, mais de milhares de primeiras páginas de jornais contra mim, eu não poderia permitir acabar com a minha vida política, acabar com a minha relação com a sociedade, sendo chamado de ladrões pelos ladrões.
Sabe? Então eu resolvi reagir. Sabe? Eu já disse outras vezes, eu poderia não estar no Brasil, eu poderia estar numa embaixada, mas eu resolvi vir para cá porque eu não provaria a minha inocência se eu não estivesse aqui brigando de cabeça erguida. Olha, eu estou falando com vocês aqui, eu tenho certeza, olha a cara do Moro nas entrevistas que ele dá. Ele sabe que ele é mentiroso. Ele não tem nem coragem de olhar na cara das pessoas. Olha para esse Dallagnol, que na verdade ele montou uma quadrilha com essa força-tarefa. Ele queria ficar rico. Ele queria pegar dinheiro da Petrobras para criar um instituto para fazer o quê? Então, é contra isso que eu me insurgi. E é contra isso que eu tomei a decisão de que o lugar que eu vou é Curitiba, porque é lá que eu vou provar. Vão me prender aqui 1 ano, 2 anos, não tem problema, eu tenho paciência. Mas o que eu quero é o seguinte, eu aprendi a andar de cabeça erguida e não baixo a minha cabeça. Eu sou igual a qualquer brasileiro, se eu cometi um erro eu tenho que pagar, todos que cometem erro têm que pagar. Por isso que eu estou tranquilo com a votação na Suprema Corte. O que eles estão votando não diz respeito a mim, diz respeito apenas a cumprir a Constituição brasileira. Está escrito lá que a pessoa só pode ser presa se for condenada, sabe, depois do processo passar por todas as instâncias. Então, como era o Lula que estava em julgamento, como tinha eleição para presidente, como o Lula poderia ganhar as eleições, vamos fazer, no caso do Lula, uma coisa excepcional. Vamos julgar rapidamente, porque não é apenas o Moro, não é apenas o Dallagnol, não é apenas o delegado que fez o inquérito, os desembargadores do TRF4 lá em Curitiba, lá em Porto Alegre, mentiram, nem leram o processo e votaram. Votaram pela condenação. Então, sabe, acha que eu posso aceitar alguém falar, não, o presidente já cumpriu 1 ano e meio, ele vai ter progressão de pena. Não, progressão de pena é para ladrão. Progressão de pena é para culpado. Eu quero a minha inocência. Eu quero o julgamento do mérito do meu processo. É assim que está dito o jogo. É assim que eu vou jogar. Não sei o que vai acontecer, sabe? Mas essa gente tem que saber. Essa gente tem que saber que no Brasil ainda tem gente de caráter. Essa gente tem que saber que nenhum deles é melhor do que eu. Essa gente tem que saber que nenhum deles é mais honesto do que eu. Essa gente tem que saber que eu tenho só de política, eu comecei isso em 69, eu tinha 24 anos de idade, então eu tenho 50 anos de vida política. Eu nunca tive um processo contra mim. Não posso agora permitir que um bando de meninos messiânicos, com interesse políticos eleitorais, com interesse ideológico, venham jogar lama, sabe, em cima do meu nome. Eu até proíbo meus advogados conversarem comigo sobre isso. Eu não gosto de trabalhar com expectativa, sobretudo quando eu estou trancado. Sabe? Por quê? Porque se você fica gerando expectativa e você fica frustrado, sabe, você não sobrevive. Então, eu não deixo me consumir por expectativa. Sabe por quê? Porque eu sei por que eu estou aqui. Eu tenho noção. Eu tenho noção que os canalhas que me colocaram aqui dentro sabem que eu sou mais inocente do que eles. Eu tenho noção que a família Marinho sabe que todos eles juntos não são tão honestos quanto eu. Então, essa é a minha tranquilidade, é ter consciência do porquê eu estou aqui e ter consciência por que eles querem que eu esteja aqui. Se essa é uma provação que eu tenho que passar, eu a passarei com muita tranquilidade. Sabe? Então, é por isso que eu não deixo me consumir, sabe, por expectativa. Sabe? Não deixo me consumir, sabe, porque eu sei o que vem pela frente e eu não vou ter sossego. Eu vou ter que viajar esse país, eu vou ter que esguelar, eu vou ter que fazer discurso, eu vou ter que visitar sem terra, vou ter que visitar quilombola, vou ter que visitar desempregado, vou ter que visitar catador de caranguejo, vou ter que visitar LGBT, vou ter que visitar porta de fábrica, sabe? Porta de comércio, vou ter que fazer muita reunião com empresário, porque eu acho que os empresários estão acovardados, ou seja, as pessoas, sabe, não saber a importância de uma Petrobras para o desenvolvimento, sabe, desse país.
as pessoas não definirem os bancos públicos para o desenvolvimento desse país, realmente é covardia pura. Então, sabem que eu, vou brigar muito. Você não sabe quanta vontade eu estou de brigar, quanta vontade.